Quando a família Martins chegou àquela casa colonial isolada no interior, o local parecia perfeito para um novo começo. A construção, datada do século XIX, exibia uma grandiosidade que, embora imponente, já dava sinais do desgaste do tempo. Suas paredes, outrora impecáveis, estavam agora descascadas, com o mofo espalhando um odor fétido característico de ambientes mal ventilados. As janelas de madeira, antigas e barulhentas, rangiam a cada rajada de vento que passava, acrescentando uma sensação de melancolia à atmosfera. Apesar disso, havia algo misterioso na construção, uma energia peculiar que parecia emanar de cada canto, como se ela guardasse segredos obscuros de tempos passados. João, o pai, um homem otimista e prático, acreditava que uma reforma simples poderia transformar aquele lugar envelhecido em um lar acolhedor. Sempre acreditou que qualquer casa, por mais deteriorada que fosse, poderia ser restaurada com o toque certo e paciência. Os filhos, Marina e Caio, estavam igualmente empolgados com os amplos corredores e o enorme quintal que prometia se tornar o cenário perfeito para suas aventuras infantis. Entretanto, desde o primeiro dia, Joana, a mãe, começou a sentir uma presença estranha. Algo desconfortante pairava no ar, uma sensação inquietante de que estava sendo observada, como se olhos invisíveis a seguissem por todos os cômodos da casa. Ela tentou racionalizar, acreditando que se tratava apenas do estresse da mudança. Porém, naquela primeira noite, os sussurros começaram. Uma voz suave e quase inaudível, que parecia vir do fundo da casa, sussurrava em meio ao silêncio da madrugada. Mamãe, ajuda. Joana acordou sobressaltada, pensando que fosse um pesadelo ou talvez um murmúrio dos filhos, Marina ou Caio. Mas ao checar os quartos, os dois estavam profundamente adormecidos, como se nada tivesse acontecido. Logo, algo mais estranho aconteceu. Ao retornar ao corredor, Joana percebeu que a porta do porão, que todos haviam trancado com um cadeado na tarde anterior, estava ligeiramente aberta. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela se aproximou e fechou a porta, tentando justificar o acontecido com a hipótese de ter se esquecido de trancar. Talvez o vento, quem sabe, tivesse-a empurrado levemente. Mas a sensação de estar sendo observada nunca desapareceu, persistindo como uma sombra indesejada. Durante o dia, a família tentou ignorar os pequenos incidentes. Marina, sem querer, comentou sobre ver sombras movendo-se pelos cantos de seu campo de visão. João, por sua vez, encontrou o relógio da sala parado exatamente às 3 da manhã, como se o tempo tivesse parado. Inicialmente ele pensou que fosse apenas um defeito do mecanismo, mas logo percebeu que a hora era sempre a mesma, o que não poderia ser uma simples coincidência. Na noite seguinte, os sussurros tornaram-se mais nítidos e impossíveis de ignorar. Joana estava na cozinha quando o som suave, mas agora claro, fez seu corpo se virar abruptamente. Era a mesma voz de antes, chamando por ela com um tom de súplica. Mamãe, ajuda. João, sentindo a tensão crescente, pegou uma lanterna e foi em direção ao som. Quem está aí? Ele gritou, o coração acelerado. Juntos, João e Joana desceram para o porão, onde a lanterna iluminou um ambiente úmido e congelante. O ar estava denso, impregnado com o cheiro de mofo e terra molhada. Foi então que Joana viu, na penumbra, uma boneca antiga, coberta de poeira e deformada pelo tempo. Seus cabelos de lã estavam emaranhados e seus olhos de vidro estavam opacos, sem vida. No dia seguinte, Joana, tomada pela inquietação, decidiu investigar a história da casa. Foi até a prefeitura, onde, após algum esforço, descobriu que, décadas antes, uma família havia morado ali. A filha mais nova, Clara, desapareceu durante uma tempestade violenta, enquanto brincava no porão com sua boneca. Seu corpo nunca foi encontrado,
mas havia rumores de que Clara sabia que sua vida estava prestes a ser tragicamente interrompida e estava aguardando sua mãe para pedir ajuda. Naquela noite, Joana foi acordada pelo som de sua porta se abrindo lentamente. Quando olhou, viu uma figura pálida no canto do quarto. Uma menina pequena, com os cabelos desgrenhados, usando um vestido sujo e segurando a boneca nos braços. Seus olhos eram grandes, como os da boneca, e brilhavam com uma intensidade sobrenatural. "Você me encontrou, mamãe. Agora posso ficar", disse a menina com uma voz suave e etérea, antes de desaparecer diante dos olhos de Joana. Joana, ainda atônita, olhou para a cama e viu a boneca, agora sentada, com os olhos de vidro brilhando como nunca antes. Carlos, um vigia noturno de 45 anos, era conhecido por sua calma e paciência. Trabalhar no prédio comercial mais antigo da cidade, um edifício de 15 andares que havia sido fechado por anos, parecia ser um trabalho tranquilo. O prédio, que antes fora um centro movimentado, agora estava desabitado, exceto por ele. Carlos se sentia confortável naquele local silencioso, onde o tempo parecia estar estagnado. Não havia movimento, apenas o eco das suas próprias pisadas nos longos corredores, como se estivesse em um lugar fora do tempo. Tudo estava em ordem até que numa noite, às 1h em ponto, o botão do elevador no térreo acendeu sozinho. Intrigado, Carlos foi até a central de câmeras de segurança, mas elas mostravam o saguão vazio. O botão do elevador, no entanto, continuava iluminado. Carlos pensou que poderia ser um defeito no sistema, mas o fenômeno se repetiu nas noites seguintes. O elevador parecia estar esperando por alguém, mas ninguém se apresentava. No quarto dia, a curiosidade de Carlos foi mais forte do que o receio. Ele decidiu investigar. Entrou no elevador e pressionou o botão para descer até o subsolo. Quando as portas se abriram, ele se deparou com algo completamente inesperado. O subsolo, que ele conhecia bem, havia se transformado. Em vez do depósito de materiais antigos, o local agora parecia um corredor longo e escuro, com paredes cobertas de limo e um cheiro insuportável de terra podre no ar. Foi quando ele ouviu passos. Primeiro, um som abafado, como se alguém estivesse andando à distância. Mas logo, as silhuetas começaram a se formar diante de seus olhos. Elas eram figuras humanas, mas sem rostos. Sombras que se moviam lentamente em sua direção. Um calafrio percorreu sua espinha. O medo tomou conta de Carlos. Ele correu de volta para o elevador. Apertou todos os botões, mas as portas não fechavam. Ele podia ouvir o murmúrio crescente das sombras se aproximando. Finalmente, as portas se fecharam e o elevador começou a subir. Quando Carlos chegou ao térreo, o cenário era irreconhecível. O prédio estava coberto de poeira e parecia ter sido abandonado por décadas, embora ele soubesse que apenas algumas horas haviam se passado. Móveis estavam empilhados de forma desordenada e um cheiro de mofo dominava o ambiente. Seus sapatos estavam cobertos de lama, como se tivesse andado por um pântano. Ele olhou para trás, mas as portas do elevador estavam fechadas e a sensação de desconforto era palpável. Na manhã seguinte, Carlos pediu demissão. O prédio permaneceu vazio, mas todas as noites, pontualmente às 1h, o elevador continua descendo sozinho, como se estivesse esperando por alguém que nunca chega. João, um caminhoneiro experiente, estava acostumado a dirigir por estradas desertas durante a madrugada. Era um trabalho solitário, mas ele sempre apreciou o silêncio das estradas vazias. Em uma noite chuvosa, decidiu pegar um atalho desconhecido para economizar tempo. A estrada era estreita, mal iluminada, com árvores que formavam sombras sinistras ao longo do caminho. O ambiente estava quieto, exceto pelo som da chuva batendo no para-brisa. Foi então que ele viu uma mulher de vestido branco parada na beira da estrada, imóvel,
com o rosto coberto pelos cabelos encharcados. "Precisa de ajuda?" perguntou ele, hesitando, mas ainda assim sentindo uma empatia pela figura que parecia perdida. Sem responder, ela entrou no caminhão e sentou-se ao lado dele. Durante alguns minutos, João dirigiu em silêncio, sentindo o ar gelado que entrava pelas frestas da janela. Ele olhou para o banco ao lado e, para sua surpresa, estava vazio. O assento onde ela estivera agora estava desocupado, como se a mulher tivesse desaparecido. Apavorado, João freou o caminhão abruptamente. A estrada estava deserta, sem sinal de ninguém. Mas ao olhar para a frente, seu sangue gelou. A mulher estava de volta, mais à frente, parada novamente na beira da estrada, aguardando, como se nada tivesse acontecido. João não conseguiu entender o que estava acontecendo, mas sabia que não devia voltar. Ele acelerou o caminhão com todas as suas forças e não olhou mais para trás. Na manhã seguinte, quando João contou sua experiência para os colegas de trabalho, ninguém acreditou nele de imediato. Eles riram, considerando que ele provavelmente estava apenas cansado da longa jornada. Mas João sabia o que viu, e a sensação de terror ainda o perseguia, como uma sombra impossível de se afastar. Ele sabia que, de algum modo, algo muito estranho estava acontecendo naquela estrada. Curioso e um pouco desesperado para entender o que aconteceu, João decidiu voltar àquela estrada na noite seguinte. Ele precisava de respostas. Quando o sol se pôs, ele pegou o caminhão novamente, agora com o coração mais pesado do que nunca. A chuva começou a cair e a estrada deserta se estendeu à sua frente, como se o destino o estivesse chamando. Ele sabia o que teria que enfrentar, mas o medo era maior do que ele imaginava. Conforme ele dirigia, uma sensação estranha começou a tomar conta dele. Era como se a estrada estivesse mudando ao seu redor. As árvores pareciam se inclinar para dentro da pista, e as sombras se esticavam de maneira incomum, criando uma sensação de que ele estava sendo engolido por aquele lugar. Quando chegou ao ponto exato onde encontrou a mulher na noite anterior, ele desacelerou, os olhos fixos na escuridão que parecia se engolir a estrada. E então, ali estava ela novamente. A mesma mulher, com o vestido branco, seus cabelos negros e encharcados, flutuando ligeiramente acima do chão, seus olhos ocultos por uma cortina de fios. Ela estava parada no mesmo local, aguardando, como se soubesse exatamente o momento em que ele retornaria. João não conseguiu resistir. Ele parou o caminhão novamente, seus olhos fixos nela. "Por que você está aqui? O que você quer?" gritou ele, a voz trêmula. A mulher não respondeu, mas com um movimento quase imperceptível, ela levantou a mão e apontou para a estrada à frente. Foi então que João percebeu. No lugar onde ela apontava, uma antiga placa enferrujada estava visível, um aviso que nunca antes ele havia notado. O texto estava quase apagado, mas ainda era legível. "Estrada proibida. Volte agora." Um arrepio percorreu sua espinha. Ele sabia que o que estava diante dele não era mais apenas uma estrada deserta, mas um lugar onde o tempo e o espaço pareciam não se aplicar da mesma forma. Algo ali não estava certo. Desesperado para sair dali, João girou a chave de ignição, mas o motor não ligou. Ele tentou novamente, sem sucesso. O medo se transformou em pânico. Quando olhou para o retrovisor, viu que a mulher estava agora atrás dele, seus olhos agora visíveis, brilhando com uma intensidade sobrenatural. Ela se aproximava, suas mãos estendidas, e seu rosto, deformado pela dor, agora estava claro. Ela estava chorando, mas as lágrimas não caíam. Elas flutuavam ao redor de seu rosto, como se o próprio ar estivesse sendo distorcido por sua presença. Com uma força inesperada, o caminhão finalmente deu partida. João não olhou para trás e acelerou o mais rápido que pôde, sentindo o coração quase saindo do peito. Ele não parou até alcançar a cidade mais próxima, onde encontrou um posto de gasolina iluminado.
Seu corpo estava tremendo e sua mente, completamente abalada, não conseguia entender completamente o que havia acontecido. Na manhã seguinte, João foi até a delegacia local. Ele explicou sua experiência e, para sua surpresa, um dos policiais lhe deu uma expressão sombria. "Você não é o primeiro a ver isso", disse o policial. "Há rumores sobre essa estrada. Alguns falam de acidentes que nunca foram registrados. Outros, mais antigos, dizem que ela foi construída sobre um cemitério indígena. Ninguém realmente sabe o que acontece lá, mas sempre que alguém tenta desviar, algo ou alguém aparece." João ficou em silêncio, digerindo as palavras. Ele sabia que nunca mais passaria por aquela estrada, mas na parte mais profunda de seu ser, algo lhe dizia que aquela mulher, aquela entidade, ainda estava esperando nas sombras da estrada deserta para atrair outra alma curiosa. Agora, toda vez que ele passava perto da estrada proibida, sentia uma pressão no peito, como se a mulher, em algum lugar, ainda o estivesse observando, aguardando a próxima vítima disposta a desvendar o segredo enterrado naquele pedaço esquecido de terra. Era uma noite fria de outono, quando Lucas, um jovem jornalista, recebeu uma ligação incomum. A voz do outro lado da linha era grave e séria, quase inaudível. "Você precisa vir até aqui. A história que você está buscando está em uma pequena cidade no interior. Mas cuidado, o que você vai encontrar pode não ter volta." Sem saber o que esperar, Lucas pegou a estrada rumo à cidade mencionada, chamada Esperança. Ele nunca tinha ouvido falar desse lugar, mas a mensagem o intrigava. Durante horas, dirigiu-se por estradas desertas, onde as árvores se entrelaçavam sobre a pista, criando uma sombra densa. À medida que se aproximava da cidade, uma sensação de desconforto começou a tomá-lo, como se o ar ao seu redor fosse mais espesso e difícil de respirar. Quando chegou, a cidade parecia completamente parada no tempo. As ruas estavam vazias, as luzes das casas apagadas, e não havia um único som além do vento que soprava entre os prédios antigos. Lucas sentiu uma estranha sensação de déjà vu, como se já tivesse estado ali antes, mas não se lembrava. Ele parou seu carro em frente à única loja aberta, uma pequena mercearia na esquina da rua principal. Ao entrar, um velho com cabelo e barba brancos o observava de uma cadeira de balanço. Seus olhos, profundos e penetrantes, pareciam ver mais do que qualquer ser humano normal deveria ser capaz de perceber. "Você deve ser o jornalista", disse o homem, sua voz rouca. "Eu sabia que você viria. Ele sempre vem." Confuso, Lucas perguntou: "Quem? E por que essa cidade está assim, tão silenciosa?" O velho suspirou e balançou a cabeça. "Esta cidade está amaldiçoada, jovem. Há muitos anos algo foi liberado aqui. Algo que nunca deveria ter saído. Desde então, o tempo para de passar e os que ficam aqui nunca mais conseguem sair." Antes que Lucas pudesse responder, o velho fez um gesto para que o seguisse até o fundo da loja, onde uma porta secreta estava escondida atrás de prateleiras de alimentos enlatados. Ao abrir a porta, Lucas entrou em um corredor estreito e escuro, iluminado apenas por velas espalhadas por todo o caminho. Eles caminharam por longos minutos até chegarem a uma sala onde uma grande mesa de madeira estava cheia de antigos livros e mapas. No centro da mesa havia uma caixa de madeira ornamentada, coberta de símbolos que Lucas não reconhecia. "Esta é a chave para entender o que aconteceu aqui", disse o velho, apontando para a caixa. "Mas esteja avisado, há preços a se pagar por buscar verdades que o mundo não quer que saibamos." Lucas, tomado pela curiosidade, abriu a caixa. Dentro, encontrou uma série de cartas envelhecidas e uma fotografia de um antigo morador da cidade, um homem de olhar intenso que parecia estar olhando diretamente para ele. Ao lado da fotografia estava uma carta escrita à mão, datada de muitos anos atrás.
Eu vi o que eles não queriam que eu visse. A escuridão que ocupa a terra onde a cidade foi construída. Eu acordei algo que não deveria ser despertado, dizia a carta. Se você encontrou isso é porque chegou perto o suficiente. Agora você está marcado. Uma sensação de frio percorreu o corpo de Lucas. Olhou para o velho, que agora estava em silêncio, observando-o com uma expressão vazia. O que isso significa? Perguntou Lucas, tentando entender. O velho deu um sorriso triste. Significa que você sabe o que aconteceu com todos aqui. Mas, ao saber, você também trouxe para si o fardo de nunca mais escapar da cidade. O que você procura é o que nunca deve ser encontrado. De repente, o ambiente ao redor começou a se distorcer. A sala parecia encolher, as paredes se fechando e o chão tremendo sob seus pés. Lucas tentou sair correndo, mas não conseguia mais encontrar a saída. Tudo estava se desintegrando, como se ele tivesse sido puxado para uma realidade paralela. Antes de perder totalmente a consciência, ouviu a voz do velho sussurrando em seu ouvido. Agora você é parte de esperança, como todos os outros. Quando Lucas acordou, ele estava de volta ao centro da cidade. O sol brilhava forte no céu, mas algo estava terrivelmente errado. Ele olhou ao redor e percebeu que as pessoas caminhavam sem rumo, com olhos vazios, como se estivessem em transe. Elas não o viam. Ele não estava mais no mundo que conhecia. Estava preso ali, como todos os outros que, por curiosidade ou destino, haviam descoberto o segredo da cidade. A cada dia, Lucas tentava buscar uma saída, mas a cidade nunca parecia mudar. As ruas se repetiam e as horas passavam, mas ele não envelhecia. A maldição de esperança o mantinha preso no ciclo eterno de uma realidade que não deveria existir. E assim, ele se tornou mais um nome esquecido, uma história perdida, aguardando a chegada de outro curioso que, ao buscar a verdade, se tornaria parte da cidade amaldiçoada. Em uma pequena cidade costeira, onde as ondas quebravam suavemente contra os rochedos, morava uma jovem chamada Clara. Ela sempre se sentiu deslocada. A cidade era tranquila, quase isolada, mas Clara sentia que algo estava faltando em sua vida, como se uma peça essencial estivesse fora de lugar. Ela adorava explorar os cantos da cidade e seus arredores, sempre buscando algo novo, algo que explicasse esse vazio. Um dia, enquanto passeava pela praia, Clara encontrou uma antiga caixa de madeira enterrada na areia. A caixa era ornamentada com detalhes que pareciam ter sido esculpidos há séculos. Sem hesitar, Clara a pegou, sentindo uma estranha energia emanando dela. Quando abriu a caixa, encontrou um mapa envelhecido, manchado pela água do mar, e um pequeno amuleto de pedra, polido e com um brilho misterioso. O mapa indicava um local em uma ilha próxima, uma ilha que Clara nunca tinha ouvido falar. Era marcada como um ponto de cruzamento entre 3 correntes marítimas, onde o mar era mais profundo e as águas mais agitadas. Apesar do medo que sentiu ao encarar o desafio, algo dentro dela disse que ela precisava ir até lá. A sensação de que sua vida estava prestes a mudar foi irresistível. Ela reuniu coragem e, com o mapa em mãos, procurou um pescador local, um homem idoso chamado Mário, que era conhecido por suas histórias sobre o mar. Ele olhou para o mapa e seus olhos se estreitaram. "Você não deveria ir até lá", disse ele com a voz grave. "Essa ilha não é um lugar para pessoas como você. Muitos já foram, mas nenhum voltou com a mesma alma." Clara, determinada, não se deixou abalar. No dia seguinte, ela partiu com Mário em seu barco, enfrentando as águas turbulentas que se formavam à medida que se aproximavam da ilha. Quando chegaram, o céu estava coberto de nuvens escuras e uma neblina densa envolvia a ilha, criando uma atmosfera sombria e misteriosa.
A ilha era deserta, com árvores antigas e raízes que pareciam agarrar o chão como se fossem as garras de um monstro. Clara seguiu o mapa até o centro da ilha, onde encontrou uma gruta escondida por pedras e musgo. Dentro da gruta, um brilho suave emanava de uma grande pedra que parecia ser o coração da ilha. Quando Clara se aproximou, sentiu uma sensação de calor e energia percorrendo seu corpo. Ao tocar a pedra, uma visão se formou diante de seus olhos. Ela viu uma cidade próspera, um lugar que existia há muito tempo, antes da cidade costeira onde vivia. Mas havia algo de estranho na cidade. Seus habitantes estavam congelados no tempo, com seus rostos vazios, como se suas almas tivessem sido arrancadas. Clara percebeu que aquela cidade havia sido amaldiçoada e a ilha era a prisão das almas perdidas, daqueles que haviam tentado descobrir seus segredos. De repente, uma voz ecoou em sua mente. Você não deveria ter vindo, Clara. Agora, você é uma parte do nosso destino. Antes que ela pudesse reagir, o ambiente ao seu redor começou a se distorcer. As pedras da gruta se ergueram e se tornaram formas grotescas, e o céu acima dela se tornou negro como breu. Clara tentou correr, mas suas pernas estavam pesadas, como se algo estivesse puxando-a para baixo. Mário, que estava fora da gruta, olhou para a entrada e viu uma figura se aproximando com os olhos vazios e o rosto pálido. Ele não tinha mais o mesmo olhar humano. A ilha o havia consumido, como aconteceria com Clara. Com um esforço final, Clara tentou escapar, mas foi engolida pela neblina. Quando finalmente acordou, não estava mais na ilha, mas na pequena cidade costeira, de volta ao ponto inicial de sua jornada. A caixa estava ao seu lado, mas o mapa e o amuleto haviam desaparecido. Ela tentou contar aos outros sobre a ilha e o que havia vivido, mas ninguém acreditou nela. Aos poucos, Clara percebeu que algo tinha mudado dentro dela. Ela já não se sentia mais como antes, e a cidade agora parecia estranha, como se ela fosse apenas uma visitante em um lugar que já não fazia parte de sua realidade. O vazio que ela sentia antes se tornara algo mais profundo, como uma conexão invisível com a ilha. Clara sabia que sua vida jamais seria a mesma, pois a ilha, de alguma forma, agora fazia parte dela, e a história da cidade e das almas perdidas estava gravada em sua alma para sempre. Ela havia tocado o segredo mais sombrio e, sem querer, se tornara parte de uma história que o mundo jamais compreenderia. Em uma pequena vila rodeada por montanhas majestosas, onde o tempo parecia fluir de maneira diferente e as estrelas dominavam o céu noturno, vivia um jovem chamado Daniel. Ele não era um vilão ou um herói tradicional, mas um aventureiro de coração, alguém que sempre buscava explorar o desconhecido e descobrir histórias que as pessoas pareciam ter esquecido. Enquanto a maioria dos aldeões estava satisfeita com sua rotina pacata, Daniel sentia que o mundo tinha mais a oferecer. Ele ansiava por aventuras que o levassem além dos limites conhecidos. Sua maior paixão eram as lendas e mitos contados pelas gerações passadas. A cada noite, ao redor de uma fogueira, ele ouvia os anciãos falarem de uma árvore mágica que estava oculta nas profundezas de uma floresta proibida. A árvore dos destinos, como era chamada, teria o poder de revelar o futuro a qualquer um que se aproximasse dela. Mas havia uma condição. Aqueles que buscassem a árvore com intenções erradas ou egoístas desapareciam, desaparecendo sem deixar rastro. Era uma lenda que intrigava Daniel, e o jovem sentia que sua vida só estaria completa se conseguisse encontrar essa árvore mítica e ver o que ela tinha a oferecer. Era uma manhã fresca de primavera quando Daniel decidiu que partiria em busca da árvore dos destinos. O vilarejo estava em festa, mas ele não podia esperar mais. Ele preparou sua mochila com suprimentos essenciais, água, comida
e um mapa que ele próprio desenhara a partir das histórias dos aldeões, e disse adeus à sua família. Antes de partir, o avô de Daniel, um homem sábio e de muitos anos, lhe deu um conselho. Meu neto, as lendas têm um poder, mas também podem ser traiçoeiras. A árvore dos destinos não vai apenas te mostrar o futuro, ela vai te confrontar com quem você realmente é. Cuide de suas intenções. Daniel sorriu, mas sabia que não poderia voltar atrás. Ele sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A jornada para encontrar a árvore não seria fácil. A floresta onde ela supostamente estava escondida era densa e cheia de mistérios. Muitas pessoas haviam tentado antes, mas ninguém jamais retornara. No começo, a caminhada parecia tranquila, mas logo as sombras das árvores cresceram e a luz do sol se tornou rarefeita. O caminho se estreitou e o som da natureza tornou-se mais ameaçador. Daniel sentia que algo o vigiava, mas persistia, determinado a alcançar seu objetivo. Durante dias, Daniel se perdeu em trilhas sinuosas e encruzilhadas sem fim, mas algo dentro dele dizia que estava perto. Finalmente, ao cair da noite, ele encontrou um campo aberto. A lua iluminava o céu, e ali, no centro de um círculo de árvores, estava a árvore dos destinos. Ela era colossal. Suas raízes se espalhavam como tentáculos pela terra, e suas folhas brilhavam com uma luz dourada que parecia emanar de dentro dela. Um tipo de energia mágica parecia fluir ao seu redor. A árvore tinha uma presença imponente, e Daniel sentiu um calafrio correr pela espinha ao se aproximar. Mas sua curiosidade era mais forte. Ele colocou a mão na casca da árvore e, num instante, uma onda de energia percorreu seu corpo. Foi como se o tempo tivesse parado e o mundo ao seu redor tivesse desaparecido. De repente, uma visão se formou diante de seus olhos. Ele viu sua própria vida se desdobrar em um futuro distante. Viu-se como um grande líder, rodeado de pessoas que o admiravam, mas também viu os sacrifícios que teria de fazer para chegar até ali. Ele viu as amizades que perderia, as escolhas difíceis que teria que tomar e as batalhas que teria que lutar. As imagens eram vívidas e poderosas, e Daniel sentiu uma mistura de emoção, medo e ansiedade. Mas no fundo, ele sabia que essa era a verdade de seu futuro, ou pelo menos uma versão dele. Porém, algo não estava certo. À medida que ele tentava processar o que via, ele percebeu que a árvore estava se retorcendo e suas raízes começaram a se mover, envolvendo-o lentamente. A voz da árvore ecoou em sua mente, profunda e antiga. Você veio em busca de respostas, jovem aventureiro, mas saiba que o futuro não é um destino imutável. Ele é moldado pelas suas escolhas. Você não pode escapar das consequências de seus atos. O que você viu pode se tornar realidade ou não. Isso depende de quem você escolhe ser. Daniel tentou se afastar, mas as raízes da árvore o prenderam, aprisionando-o entre o presente e o futuro. O mundo ao seu redor se transformou em uma neblina, e ele percebeu que, de alguma forma, ele estava preso dentro da visão que acabara de experimentar. Não era apenas uma visão passageira. Parecia uma realidade alternativa, uma dimensão onde as decisões que ele tomasse a partir daquele momento definiriam seu destino. Ele começou a lutar, tentando libertar-se das raízes que o aprisionavam, mas não conseguia. Ele sentiu o peso das escolhas que teria que fazer e entendeu a mensagem da árvore. O futuro não estava gravado em pedra. Ele havia sido dado um vislumbre, mas as verdadeiras respostas não estavam em um destino fixo. Elas estavam nas escolhas que ele faria a cada passo, nos valores que ele manteria e nas pessoas que ele escolheria proteger. Finalmente, Daniel compreendeu que a verdadeira lição da árvore dos destinos era sobre aceitar o livre-arbítrio.
Embora o futuro fosse algo que não se podia prever com certeza, ele tinha o poder de moldá-lo através de suas ações e decisões. Com um último esforço, Daniel conseguiu libertar-se das raízes da árvore que, como que por mágica, se desintegraram diante de seus olhos. Ele saiu da floresta, agora mais sábio e com uma nova perspectiva sobre o mundo. As visões de seu futuro ainda pairavam em sua mente, mas ele sabia que, no fim, seria ele quem decidiria como viver sua vida. E então, Daniel voltou para sua vila, não mais como o jovem aventureiro em busca de um destino, mas como alguém que agora entendia que o verdadeiro poder estava em suas mãos. Se você se sentiu tocado por essa história e quer acompanhar mais aventuras e lições como essa, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. O que você faria se tivesse a chance de ver seu futuro? A escolha é sua.